Parte 2. As profundezas e o encontro. Hajime observou os túneis que se bifurcavam diante dele. Sem mapa, sem referências, apenas a certeza de que a saída estava para cima, e que ele estava no fundo. Calculou mentalmente seus recursos. Pólvora refinada, balas moldadas com precisão, granadas de fragmentação e luz, suprimentos de ambrosia, carne de monstro seca. Seu corpo, agora uma máquina eficiente de caça e sobrevivência, armazenava energia de forma otimizada. Se não consigo subir, murmurou para as paredes de pedra, então vou descer até entender essa prisão. Os andares do inferno. O segundo andar foi escuridão absoluta. Seus novos olhos rubros ajustaram-se, revelando um mundo em tons de vermelho e preto. Foi quando os viu. Lagartos com escamas que refletiam a pouca luz, e olhos que emitiam um brilho ameaçador. Um deles o fitou, e Hajime sentiu seu braço esquerdo pesar toneladas. Olhou para baixo, pedra. Seu coto estava petrificando. Sem hesitar, arrancou um frasco de água benta com os dentes, derramando líquido sobre a pedra que crescia em sua carne. O sibilante foi acompanhado de dor aguda, mas o efeito petrificante retrocedeu. Em seguida, atirou uma granada de luz que explodiu em um clarão cegante. Os lagartos guincharam, temporariamente desorientados. Donner rugiu 3 vezes, tiros precisos entre os olhos. Comeu a carne do lagarto líder. Seu paladar já não se revoltava mais. Apenas registrava os nutrientes, a energia, as possíveis mutações. Andar após andar, seu repertório crescia. No quinto, enfrentou aranhas que cuspiam ácido, desenvolveu um escudo transmutado à base de minerais resistentes. No 12º, enfrentou fantasmas que atravessavam matéria, descobriu que balas com inscrições transmutadas de símbolos elementais os afetavam. No 30º, monstros de sombra que se multiplicavam, granadas de luz em sequência rápida. Cada andar era uma lição. Cada monstro, o recurso. Seu arsenal crescia. Slag, uma espingarda, Creus, o rifle de precisão, Orkan, uma metralhadora. Nomeava cada arma em alemão, o ritual que mantinha um fio de humanidade. O 50º andar. A porta. No 50º andar, o ambiente mudou. A caverna natural deu lugar a um corredor polido, com entalhes que contavam histórias de uma civilização há muito perdida. E no final, uma porta monumental de um metal desconhecido, ornamentada com runas que pulsavam suavemente. Hajime estudou as inscrições. Nada correspondia aos textos que devorara na biblioteca do reino. Isso era mais antigo, talvez anterior aos próprios deuses que eles adoravam. Caixa de Pandora, sussurrou, lembrando-se dos mitos terrestres. O que será que esconde? Mais desgraça, ou esperança? Sua promessa ecoou em sua mente. Voltar para casa. Nada, nem portas, nem monstros, nem deuses, o impediria. Ao tentar transmutar a porta, uma força repelente o jogou para trás. Das sombras ao lado, 2 estátuas de gárgulas despertaram, transformando-se em ciclopes de 3 metros de altura, com um único olho brilhante no centro da testa. Hajime não se surpreendeu. Clichê, resmungou, já em movimento. Donner rugiu. O primeiro ciclope caiu com um buraco fumegante em seu olho antes mesmo de completar seu rugido. O segundo ergueu uma barreira mágica translúcida que desviou as próximas balas. Defesa mágica, Hajime murmurou, irritado. Concentrou fogo no olho, forçando o ciclope a proteger seu ponto fraco. Em um movimento calculado, o monstro contra-atacou com um golpe que arranhou o braço direito de Hajime. Sangue escorreu. Hajime sorriu, era a primeira vez em andares que algo conseguia feri-lo. Provocou, recuando, mas o ciclope mantinha a posição diante da porta. Guardião leal até o fim. Hajime mudou de tática. Concentrou disparos em um ponto único da barreira mágica até que rachaduras se formaram. Quando ela se estilhaçou, o ciclope investiu em um ataque desesperado, exatamente o que Hajime esperava. Um passo para o lado, um tiro preciso, e o segundo guardião tombou. Dentro dos cadáveres, encontrou pedras de mana pulsantes. Chaves, deduziu. Inseriu-as nas ranhuras da porta. Com o ruído de mecanismos ancestrais, a porta se abriu.
O cubo e a prisioneira. Dentro, uma câmara circular. No centro, um cubo dourado flutuava, girando lentamente. Quando Hajime entrou, runas no chão e nas paredes acenderam-se em azul, iluminando o espaço. Quem está aí? Uma voz feminina, suave mas carregada de solidão milenar, ecoou. O cubo parou de girar. Em seu interior transparente, uma garota nua estava encolhida, cabelos dourados como fios de sol flutuando ao redor de seu corpo magro, olhos vermelhos como sangue fitando. Hajime manteve a expressão neutra, mas internamente estava em alerta máximo. Uma pessoa viva, aqui. Me desculpe por incomodar, disse secamente, virando-se para sair. Espere. A voz soou desesperada. Por favor, me ajude. Em um inferno como esse, ninguém é cilado sem motivo, respondeu, sem olhar para trás. Isso foi feito de propósito. Fui traída. A voz dela quebrou. Hajime parou. A palavra ecoou em suas próprias memórias. Lentamente, voltou-se. Traída como? Ela explicou. Uma vampira, imortal, poderosa além da compreensão, que protegera seu povo por séculos. Quando decidiram que não precisavam mais dela, em vez de gratidão, vieram concorrentes e selos. Não podiam matá-la, sua regeneração era absoluta, sua manipulação de mana quebrava todas as leis conhecidas, então aprisionaram-na na escuridão eterna. Praticamente imortal, Hajime repetiu, interessado apesar de si mesmo. Um poder que desafiava as regras do mundo, isso era útil. Ele analisou o cubo. As runas eram complexas, uma tecelagem de magia antiga. Sua transmutação encontrou resistência como nunca antes. Suor escorreu por sua testa enquanto forçava sua vontade contra o selo, camada após camada, até que com o estalo final, o cubo se desintegrou em pó dourado. A garota caiu de joelhos, respirando profundamente pela primeira vez em séculos. Levantou os olhos vermelhos. Qual é o seu nome? Hajime Nagumo. E o seu? Me dê um novo nome. Não quero nada daquela vida. Hajime estudou-a. Os cabelos dourados como a lua cheia, os olhos vermelhos como o céu noturno manchado. Yuri. Seu nome é Yuri. Ela sorriu, e pela primeira vez desde sua transformação, Hajime sentiu algo que não fosse raiva ou determinação fria. Yuri se levantou e o abraçou. Foi quando os espinhos surgiram das sombras. Instintos aguçados alertaram Hajime meio segundo antes. Girou, protegendo Yui com seu corpo. 3 espinhos perfuraram suas costas, saindo pelo peito. Yui gritou. Os olhos de Hajime escureceram de dor, mas suas mãos já empunhavam o Orkan. O rugido da metralhadora encheu a câmara enquanto ele atirava nas sombras de onde os ataques vieram. O reino. Verdades e mentiras. No reino de Eligo, na sala do trono, a atmosfera era pesada. Melt, Shizuko, Kouki e Hitaro estavam diante do rei do pontífice. Um herói caído, o pontífice Ishtar murmurou, seus dedos entrelaçados. Uma tragédia. Mas não podemos permitir que o povo perca a fé. A morte de Nagumo será registrada como um sacrifício heróico durante o combate ao Behemoth. Nenhum detalhe sobre o acidente. Kouki apertou os punhos, mas permaneceu em silêncio. Shizuko manteve a expressão neutra, mas seus olhos refletiam a discordância. Mais tarde, nos jardins do castelo, Shizuko desferia golpes contra um poste de treino. Cada movimento era uma tentativa de cortar através das dúvidas que a consumiam. A memória da convocação voltou. O chamado divino, a missão gloriosa, a oposição da professora Aiko. Kouki, com seu idealismo brilhante, convencerá a todos, até ela, até Kaori. Mas agora, vendo a política, as meias-verdades, Shizuko. Uma voz a fez parar. Daisuke Yama estava parado a alguns metros, seus olhos se afastando rapidamente. Ele estava agindo estranhamente desde o incidente. Estava praticando, ela respondeu secamente. Você deveria fazer o mesmo. Daisuke murmurou algo inaudível e se afastou. Shizuko observou sua retirada, lembrando como ele sempre perturbara Hajime, e como Kaori sempre intervinha. Uma suspeita desagradável formou-se em sua mente, mas ela a afastou, por enquanto.
No quarto, Kaori finalmente abriu os olhos. 5 dias de sono profundo, 5 dias de pesadelos onde via Hajime cair repetidamente. Shizuko, Hajime, ele está. Shizuko não conseguiu segurar as lágrimas ao ver a esperança nos olhos da amiga desvanecer-se em desespero. Kaori tentou levantar-se, fraca, determinada a ir procurá-lo. Ele está vivo, Kaori sussurrou, agarrando a mão de Shizuko com força surpreendente. Eu sinto. E se ele está lá embaixo, eu vou descer e trazê-lo de volta. Shizuko viu a determinação queimando através da dor. Eu te ajudo, prometeu. Mas primeiro, você precisa se recuperar. E depois, precisamos nos tornar fortes. Muito mais fortes. No abismo, uma aliança. De volta à câmara do cubo, Hajime arrancou os espinhos de seu peito, a regeneração acelerada pela ambrosia já fechando os ferimentos. Yui estava ajoelhada ao seu lado, suas mãos tremendo enquanto tentava ajudar. Por quê? Ela perguntou, confusa com o ato de autossacrifício. Instinto, Hajime respondeu, tossindo sangue. E você é um recurso valioso. Yui sorriu, entendendo a linguagem dele. Então me deixe ser útil. Eu posso lutar. E posso curar você melhor do que qualquer poção. Hajime assentiu, levantando-se. Primeiro, precisamos sair desta câmara. E descobrir quem colocou essas armadilhas. Yui se levantou, sua nudez agora coberta por uma capa que Hajime transmutou para ela. Seus olhos vermelhos brilharam com determinação renovada. Eu o sigo, Hajime. Até o fim deste labirinto, e além. Hajime olhou para a vampira, depois para as profundezas do corredor que levava a andares ainda mais baixos. Agora não estava mais sozinho. E com Yui ao seu lado, o caminho de volta à superfície e a vingança parecia um pouco menos impossível. 2 sobreviventes, ambos traídos, ambos transformados pelo abismo. O pacto estava selado não por palavras, mas por sangue e necessidade. E juntos, eles desceriam mais fundo ainda, até dominarem cada pedra, cada monstro, cada segredo que o grande labirinto de orcos escondia.